pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Ventino. Este episódio com uma convidada muito especial, com uma área que ainda não tínhamos abordado aqui no programa, a área das ilustrações. Já vamos ficar a conhecer o percurso dela agora na nossa conversa. Dei as boas-vindas a Inês Viegas Oliveira. Olá. Olá. Bem-vindo, Inês. Obrigada. Antes de mais nada, Tiago. É verdade, agradecer aqui ao nosso patrono. Neste vídeo temos só um, mas agradecer muito, e estamos a falar da Margem Criativa, que é constituída por um conjunto de profissionais freelancer com experiência nas áreas de web design, comunicação e marketing digital. Como vocês poderão ver na imagem que está aqui a passar, e também na descrição do vídeo tem um link, portanto, o website www.margemcreativa.com, e podem seguir também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado ao nosso patrono, e não deixem de passar por lá porque vale bem a pena. Pronto, Inês, voltamos à nossa conversa, vamos iniciá-la. Começava por perguntar, fazemos isto por ordem cronológica também para ser mais fácil. Começava por perguntar a tua infância, como é que era a menina Inês? Família, gosto, o que é que tu gostavas de fazer? Sim, antes de mais, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. A minha infância foi assim bastante tranquila, apesar de eu ter sempre fui uma miúda que tinha interesses por muitas áreas distintas, e eu comecei a jogar basquete mais ou menos aos 8 anos, também andava na Academia de Música de Tavira, acabei por estudar lá ainda uns anos. Houve uma altura que também joguei ténis, portanto havia dias que eu saía da escola, ia para a música, depois ia para um treino de ténis, ia para um treino de basquete e chegava a casa, comia e dormia. O que é que tocavas, não é? A guitarra clássica. Ok, temos ali também um guitarrista. Temos muita coisa em comum, estou a ver, agora começou já. É verdade, ele também jogou basquete, não ao teu nível, mas tentei. E pronto, eras boa aluna, acredito que sempre tenhas sido. Sim, boa aluna no sentido em que tirava boas notas, mas não sei se... Pronto, há outras questões envolvidas, né? Não gosto sempre de pensar que era boa aluna só porque tirava boas notas, mas sim, acho que sempre fui uma pessoa pelo menos interessada em várias áreas. Gostavas da escola? Sim, acho que gostava de aprender essencialmente. E também nunca tive... Os meus pais nunca foram muito rígidos para fazer os trabalhos, era uma coisa que fazia de forma natural, e também como tinha o meu tempo muito contabilizado por todas estas atividades, acabava por ter que organizar o meu tempo assim. Tinhas que ser muito disciplinada, digamos assim, para conseguir conciliar tudo. Exato. E esse gosto pelo desporto apareceu logo desde sempre, desde pequenino? Sim, eu acho que sempre fui muito irrequieta. Os meus pais acho que nem conseguiam bem sair de mim de casa assim tranquilamente para ir a restaurantes, porque eu saltava do carrinho, era assim muito irrequieta, e sempre gostei de fazer desporto, e acabei por ir para o basquete, que era onde havia a modalidade feminina. Eu gostava de futebol na altura, né, como todos os miúdos, mas não havia uma equipa feminina, então acabei por ir para o basquete e pronto, acabei por gostar muito. Ainda hoje o futebol só tem femininos a partir dos 16 anos. Pois, até lá é misto. Pois, exato. E o basquete já tinha femininas desde essa altura, tem logo... Sim. Tem mini basquete, é misturado, mas havia bastantes raparigas, então eu senti-me impelida a ir. Isto no clube de Tavira? Sim, no clube de basquete de Tavira. Okay. Sim. E ficaste lá há muito tempo ainda no clube? Neste clube? Sim, fiquei até aos 15, dos 8 aos 15, acho eu. Foi mais ou menos isso. Pelo caminho, pronto, foste fazendo o percurso escolar normal. A música continuou sempre, ou a partir de uma certa altura deixaste? Eu só fui até o 5º grau. Porque o último ano o 5º grau começa no primeiro, como é óbvio. O quinto só como quem diz, porque já é. Sim. Eu fiz tudo e a partir do 5º grau já era uma coisa. Pois, exato. É assim, é o final, não é? Tens aquele exame e tal. Isto sempre na Academia de Música de Tavira? Exato, sim. Conservatório, nunca pensaste em ir? Não, eu pensei em continuar, mas é que, como entretanto, não sei se vamos falar disso ou não, mas como entretanto fui viver para Aveiro por causa do basquete, o último ano até já foi feito meio que à distância, só tinha aulas ao fim de semana, o 5º grau, porque estava longe de Tavira. Quando é que tu a dada altura, o basquete já fazias uma coisa de competição, a sério, entre aspas? Sim, pronto, eu jogava no clube e depois havia uns estágios que eles chamavam estágios de observação, em que convocavam vários atletas de todo o país. E na altura, agora já não existe, mas existia um local que era chamado Centro de Alto Rendimento Feminino, neste caso sub-16, que ficava em Calvão, em Aveiro.
e eles escolhiam 12 atletas sub-15 e 12 sub-16, que era para depois eventualmente representar a seleção nacional no Europeu de Basquete. Portanto, eu aos 14 anos saí de Tavira e fui viver para esse colégio que ficava em Calvão, Aveiro. Como é que foi essa experiência? Foi uma mudança grande. Foi assim uma mudança grande, mas eu sabia que era o sítio para o qual eu tinha de ir, que se eu quisesse ser jogadora de basquete, ou pelo menos aqui no Algarve não havia muita competição e depois muitos dos clubes não conseguiam ir às competições nacionais, então ficávamos muito aqui neste meio. Eu sabia que lá teria a possibilidade de evoluir, mas pronto, foi complicado, não é? Porque ficava a 6 horas de comboio e depois nós vivíamos, éramos 24 raparigas a viver numa casa, num colégio católico ainda por cima, mas pronto, era um colégio muito bonito porque era assim uma região pequena e apesar de ser um colégio semi-privado, eles iam buscar todas as pessoas que viviam ali nas redondezas para irem à escola, não pagavam refeições, era super diversificado e foi assim uma experiência. Estudavas lá e vivias lá? Exato, vivia lá, estudava lá, treinava lá e depois aos fins de semana vinha para Tavira, que era para representar o meu clube. Ok, tu só treinavas lá, mas continuavas a jogar pela Exato, jogava pela seleção, nós tínhamos jogos de vez em quando. Qual era a posição já agora? Era base. Ok. Exato, calculei. Não quis estar a dizer, senão depois tinha que estar a editar e a cortar isto. Base extrema, mas base, sim. Pronto. E fazes isto durante um ano lá? Tive 2 anos. 2 anos? Sim. Entretanto até mudei de clube, cá em baixo, comecei a jogar pelo Clube Basquete de Albufeira, no 2º ano que estive lá. O CBA. O CBA, exato. Porque como era um clube que teria à partida mais hipóteses de depois poder ir aos campeonatos nacionais, eu decidi fazer isso. Estive lá 2 anos, mas depois no último ano eu lesionei-me no joelho, tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Pronto, é assim uma espécie de ultimato. Ainda por cima isto foi mais ou menos 4 meses antes de ser o europeu de basquete e como a recuperação é 6 meses eu já sabia que não ia ser possível representar a seleção. Esses 4 meses foram assim mais complicados porque basicamente estava entre Tavira e Calvão, Aveiro, e só estava lá para ir às aulas e para fazer a recuperação e entretanto pronto, fui operado e tal. E conseguias conhecer, pronto, era um sítio pequenino, não é? Mas era um sítio muito pequenino. O que é que fazias pequenino lá normalmente, quando não estavas a treinar ou na escola? Nós tínhamos assim uns horários de estudo, depois não podíamos muito bem sair. Depois sendo um colégio católico. Pois, exato, sim, e mesmo as regras do basquete eram estritas, não é? Porque... mas acabámos por tínhamos uma grande amizade entre nós todas, não é? Porque estávamos todas na mesma situação e pronto, é isso, 24 raparigas numa casa, obviamente que... E depois também não nos podíamos chatear umas com as outras, não é? Éramos irmãs, mas não nos podíamos chatear umas com as outras porque inevitavelmente tínhamos que dormir ao lado umas das outras, não é? Claro. É como a família, não é? Exato, sim. Depois, entretanto, dá-se essa lesão e depois regressas para cá, para Tavira, não é? Sim, entretanto ainda fui mais um ano para Lisboa porque estive no equivalente ao Centro de Alto Rendimento sub-16, mas é sub-18, que ficava no Jamor. Ok. Eu já tinha recuperado a lesão e... Conseguiste recuperar a 100% nessa altura? Consegui, mas mais ou menos passado 2 meses voltei a lesionar no mesmo joelho. Tive uma ruptura do menisco e distendi um bocado o ligamento anterior também. E pronto, foram só 3 meses de recuperação, só como quem diz, mas ficou assim um bocado em águas de bacalhau tudo, porque pronto, já não tinha um ritmo de jogadora, não é? Já estava há muito tempo neste vai e vem, parada, não parada, e portanto só estive lá 1 ano e depois nesse último ano voltei para Tavira. Nesta altura tinhas 16, 17, mais ou menos? Tinha 17 anos quando voltei para Tavira, que foi quando fiz o 12º. Onde voltei. E depois ainda continuaste a jogar, ainda continuaste a tentar ou depois paraste? Eu tentei jogar esse ano aqui no Algarve, numa equipa, mas tinha ainda muitas dores, então parei. Entretanto, quando fui para a universidade também voltei a tentar jogar e lesionei-me no outro joelho, porque tive assim uma espécie de fratura de esforço. Eu imagino que seja porque estava a pôr muito peso na outra perna. Sim, eu tentei sempre voltar a jogar porque era uma coisa que me apaixonava muito. Eu tinha muitas saudades da equipa e da questão da equipa e dos jogos, mas sempre que tentei aconteceu sempre alguma coisa, então agora só jogo assim na rua, na desportiva, assim. E mesmo assim jogar na rua atualmente, seja que desporto for, já
Já não é fácil. Pois, exato, já não. Seja pelo que for, não há pessoal, na maior parte Pois, das vezes. não. Mas pronto, fazes o 12º em Tavira, não é? Uhum, E depois é a altura de escolher um curso. exato. E já tinhas alguma coisa pensada? Já era uma coisa que estava planeada desde há muito tempo? Eu acho que. Eu diria que sim. Mais ou menos desde o 9º ano que eu tinha esta ideia de seguir física, porque eu gostava muito de matemática e tinha muita curiosidade pelo mundo e por ter alguma espécie de resposta em relação ao que se passava à minha volta, e acabei por ir para física. Sim. E correspondeu às expectativas? Acho que sim, em algumas coisas e noutras não, porque eu queria algumas respostas em relação ao mundo e obviamente não as recebi, não é? Porque claro, é uma área difícil e mais do que isso é uma área que só começas a ter respostas quando já estás a um nível muito avançado e que depois acaba por se tornar também às vezes muito abstrata. Então eu acho que eu gostei, mas que não era bem aquilo. Exato, sim. E como é que, neste caso, já tinhas vivido em Lisboa, mas no centro de alto rendimento, aqui já eras um bocadinho mais crescida, digamos assim, ainda ficaste lá até aos 20 e poucos, não é? Sim. Como é que foi viver em Lisboa? Neste caso já não ias viver numa situação de centro de alto rendimento, era numa casa normal, pois, de forma normal. Exato. É um baque diferente, não é? É porque fui viver sozinha, tive essa possibilidade porque a minha família tem uma casa em Lisboa, foi a casa do meu pai que cresceu, que entretanto foi reabilitada porque já estava há algum tempo lá sem pessoas. E foi um baque um bocado grande porque pronto, não tinha irmãs, e mais do que isso. Mas por outro lado também foi muito libertador porque eu estive sempre envolvida nestes regimes de exigência e de horários e etc. E pela primeira vez tive assim um espaço só para mim, que podia fazer o que quisesse, não é? Basicamente. E não te causou estranheza poderes fazer o que quisesse? Causou-me, mas... Tinhas os horários das aulas, não é? Mas sim. Pronto, mas fora isso... Sim, eu ainda me inscrevi num clube de basquete nessa altura, depois que correu mal, mas sim, era muito estranho, principalmente porque tinha muito tempo. Pois. Tinha muito tempo. Não estavas habituada? Não estava habituada. Como é que conseguiste dar a volta a essa situação? O que é que fazias para... Basicamente estudava. Estudava muito porque, não sei... O curso também não deve ser fácil, não é? Sim, era um curso assim, tive algumas cadeiras assim mais exigentes e depois era muito... Tinha que resolver muitos exercícios e tinha que me focar muito às vezes. E como era uma área que eu pensava e ainda hoje penso que gosto, era uma coisa na qual eu também me esforçava. Continuavas a vir com frequência ao Algarve? Sim, vinha porque entretanto também no 12º ano eu conheci o meu namorado, assim, que ainda hoje é o meu namorado. E aliás, no 12º eu ainda tinha um convite para ir para fora jogar de basquete. Eu estava assim meio indecisa e acabei meio que ficar porque eu conheci, fomos tomar um café e eu meio que senti que se calhar devia ficar em Tavira. Okay. Isto é uma história que eu costumo contar, é um bocado clichê, mas é mesmo, pode parecer um bocado clichê, mas é mesmo verdade. Então eu acabava por descer porque ele estava cá em baixo e estava a estudar na Universidade do Algarve. E vinha. Valeu a pena não teres ido para fora. Valeu, porque entretanto lesionei-me tantas vezes que... mas pronto, o curso tinha mestrado integrado ou era só o curso? Era só o curso. Eram 3 anos já? Eram 3 anos, sim. E pronto, acabas o curso e depois nessa fase já tinhas pensado em continuar a prosseguir os estudos logo? Eu... Pronto, também tive mais ou menos bons resultados na universidade, mas senti que não queria... Estava a ver já a minha vida toda, já sabia com quem é que ia estudar, para que era aí que queria fazer cosmologia, quem eram os professores, eu não queria isso, precisava de... Sentia que havia muitas respostas ainda por responder e um bocado ingenuamente pensei que a matemática me ia dar essas respostas, porque pronto, a matemática tinha essa coisa que eu acho que é muito interessante, que é uma linguagem que é universal. Não sei, os meus professores, um professor uma vez contou uma história que estava um investigador do Japão a falar com um investigador dos Estados Unidos e nenhum deles falava a língua um do outro e estava a comunicar através de um quadro, através de fórmulas e como a música. Pois, exato, é isso. E eu pronto, era muito fascinada por isso e por essa possibilidade de chegar a uma...
não sei, eu pensava que a matemática ia me dar essas respostas porque acedia, sei lá, a um mundo mais abstrato e que era uma área que me fascinava muito. Mas pronto, eu acabei por ir para o mestrado em matemática e mudei da universidade, fui para o Instituto Superior Técnico e foi assim um outro choque porque eu sempre... A minha ideia era ser professora, queria muito poder ensinar, fascinava-me esta coisa de abstração, mas também era muito fascinada pela ideia de poder aprender coisas complicadas e poder explicá-las a pessoas que, sei lá, não tinham possibilidades de aprender ou que não eram da mesma área. E aquilo com que me deparei foi, se calhar, um mundo académico que era exatamente o oposto, que era... Pronto, era muito focado na publicação e que se calhar muitos professores estavam tão focados na investigação que não tinham tempo para se focar nas aulas e foi assim um grande choque para mim. Eu pensei que não era isso que eu queria e acabei por... Tive um ano e meio e acabei depois por desistir. E nessa fase, quando achas que não é aquilo que querias e acabas por desistir ou pôr isso um bocado de lado, tinhas alguma coisa... no horizonte, alguma coisa a pensar o que é que eu vou fazer agora? Não, porque foi mesmo uma coisa de eu já não aguentar mais, sabes? E como eu sempre pensei que era uma coisa que queria fazer, não tinha a mesma ideia, foi só eu saber que não queria aquilo. Entretanto, quando eu estava no mestrado, depois como também me estava a sentir um bocado triste com a situação, comecei a frequentar outro tipo de cursos mais ligados, se calhar, à área artística, que acho que é que começou mais ou menos, apesar de eu não ter ideia que era isso que eu queria fazer, mas o técnico tinha e tem um laboratório de fotografia, então eu passava lá muito tempo nas aulas, nós imprimíamos mesmo, revelávamos as fotos. Mais um interesse em comum aqui com o Tiago. O Tiago desenvolveu esse interesse há pouco tempo, não é, Tiago? Exato. E... fotografia. E também fiz um curso de aguarela, assim uma coisa simples, mas eram coisas que me ocupavam a cabeça e não me deixavam sequer tanto pensar na situação em que eu estava no mestrado. Sim. Quando tu dizes que quando foste para esse curso de Física era à procura de respostas, em que sentido? Havia assim alguma área que te fascinasse mais? Eu sempre gostei muito da área do universo e da área da cosmologia, que a cosmologia é a parte da física que estuda o universo em grande escala, estuda as galáxias, os planetas. Pronto, e eu sempre fui muito fascinada com essa área e lembro-me sempre também desta ânsia que eu sentia quando era mais nova de pensar, ok, mas o universo começou com o Big Bang, então mas e antes? E a resposta que todos os físicos diziam era mas essa pergunta não faz sentido porque antes do Big Bang não havia tempo, portanto não havia nada, não faz sentido perguntar o que é que havia antes. Portanto, eu sentia sempre que estas coisas não eram... do ovo à galinha. Não eram suficientes. Não é que eu achasse que ia descobrir ou que ia ser uma grande cientista, mas pronto, era assim uma procura de respostas e que também me fascinava muito a ideia de que a natureza tem alguma espécie de ordem e de lógica e que nós muitas vezes imitamos a natureza mesmo nas nossas formas e nas nossas estruturas em construções e que, não sei, fascinava-me o estudo da natureza e o estudo dos fenómenos e pronto, no fundo é a física, é isso. E a grande parte dessas respostas acabaste por não as encontrar, é isso? Ou pelo menos não como estavas à espera? Sim, exato, e que se calhar percebi que as perguntas que eu tinha eram se calhar perguntas mais metafísicas e que eu não ia ser capaz de as responder. E que também se calhar não havia ninguém que te as pudesse responder. Pois, exato, e que se calhar não tem a resposta, pois, não é? Isso. Pronto, e entretanto já falaste um bocadinho do assunto, as pessoas já se deveriam estar a perguntar, estão a olhar aqui para os desenhos. Eu falei de uma ilustradora. Como é que surgiu o desenho na tua vida, não é? Tu não era uma paixão de sempre, tu não começaste cedo, foi isso? Eu sempre desenhei quando era miúda, mas foi uma coisa que foi ficando latente e depois mesmo na altura de escolher as áreas, quando vais para o secundário e etc, se calhar dizem-te que são áreas que não têm muito... Pronto, tristemente dizem que não têm muito futuro e como eu tinha facilidade para matemática e para física, como gostava dessa área, acabei por ir para ciências. Então isso foi ficando assim um pouco adormecido. E entretanto, pronto, como te disse, fiz este curso de fotografia e de aguarela e foi uma espécie de despertar, mas mais do que isso eu senti que aquilo que eu se calhar procurava em física, que era esta coisa, como eu já disse,
comunicar com os outros, de não comunicar de uma forma direta, de estar a falar, mas se calhar ser capaz de explicar ideias muito complicadas de uma forma simples, que eu sou totalmente a favor disso, que se calhar a imagem era uma ferramenta que me ia permitir isso, porque tal como a matemática, a imagem é uma linguagem universal, se calhar ainda é mais universal, não é? Porque à partida qualquer pessoa vê. Pronto, há pessoas que não veem, que horror. Mas a questão às vezes pode ser uma questão de interpretação. Sim, claro. Estamos todos a ver o mesmo e cada um interpreta da sua maneira. Claro, mas pronto, essa também é a beleza da coisa, não é? Quando tu dizes que é verdade o que tu dizes, que há áreas em que às vezes nós somos um bocado desencorajados pelos nossos pais a seguir porque pode não ter saída profissional, diziam o mesmo das humanidades, que era para onde eu fui. Claro. E que eu tenha noção, que eu tenha conhecimento, atualmente também dizem das ciências. E mesmo o pessoal da minha altura que foi com o mesmo pensamento, as ciências têm mais saída, isso não se verificou na vida depois no profissional. Portanto, eu acho que isto é só uma parte. Eu acho que a gente deve seguir a nossa paixão, aquilo que a gente acha que vamos ser bons e que vamos gostar. Claro. Depois se verá. Sim, isso é o mais importante, ter paixões. Pronto, isto foi só uma parte. Vamos voltar. Pronto, tu já me disseste que afinal eu achava que era uma paixão que tinha começado nessa altura, quando foste tirar as formações. Mas não entras tarde neste ramo? Não é normal as pessoas começarem mais cedo a desenhar, a aprender as técnicas, essa coisa toda? Sim, eu diria que sim, mas pronto, é o que é. Não sei, eu acho que eu conheço ilustradores que começaram ainda mais tarde do que eu e que têm muito, muito sucesso atualmente. Eu acho que eu lembro-me de que, entretanto, tirei uma pós-graduação em ilustração, que foi um ano, que foi assim a formação que eu fiz mais séria na área. E eu lembro-me que os meus colegas, nós éramos poucos, mas eu tinha 4 colegas, éramos poucos, como eu já disse, mas eles vinham todos da área artística e diziam-me que de alguma maneira me viam com... Não é inveja, não era essa a palavra que usavam, mas que eu acabava por ter um olhar não tão comprometido como eles, que se calhar já desenhavam de uma determinada maneira ou tinham aprendido, então que se calhar tinham uma visão mais fresca das coisas. Não sei se isso é verdade ou não, mas a mim o que me acontece muitas vezes é que eu até quando mudo de projeto gosto sempre de experimentar uma técnica nova, sei lá, se passar de aguarela para óleo ou de óleo para lápis de cor, porque sinto que, como não domino a nova técnica, se calhar vou procurar soluções que são mais naturais ou mais próximas de mim, que se calhar não estou a imitar ninguém, que são... E que às vezes depois nessas soluções ou nesses erros surgem resultados que eu gosto. Então, gosto de pensar que não foi uma fase tardia, até porque, não sei, acho que não há pressa para chegar a lado nenhum, não sei. E tens alguma técnica em que tenhas especializado, em que trabalhes mais, de forma mais comum, mais normal? Eu acho que agora eu uso um pouco de tudo. Tenho assim um armazenal de lápis, óleo, marcadores, tudo espalhado em cima da mesa e gosto de misturar tudo um pouco, sim. Aliás, até gosto muito ultimamente tenho feito muito esta coisa de explorar muitas técnicas ao limite, então uso lápis por cima de óleo e depois uso canetas que já estão muito gastas, que eram muito antigas de quando eu era criança, então fico assim com uma textura meio estranha, mas pronto, gosto sempre de experimentar assim coisas diferentes. Como é que é? Tenho muita curiosidade em saber esse tipo de coisas nas várias áreas, às vezes também pergunto isso por causa da música ou algo do género. Como é que é o teu processo criativo? Nem eu sei. Não sei. Estamos a falar de criação, não é? Sim, quer dizer. Sim, claro. Eu diria que é sempre um bocado doloroso numa primeira fase, porque passo muito tempo a pensar no que é que quero fazer, no que é que quero transmitir. Depois, normalmente também parte sempre de texto, que não é uma coisa que eu domino, mas que é uma coisa que também me interessa e que eu tento fazer. Então a primeira fase é sempre pensar num texto, porque pronto, penso sempre na ilustração, se calhar com um texto associado, ou mesmo nesta coisa dos livros para crianças, há sempre um texto associado. Que livros para crianças, eu não devia chamá-los livros para crianças, mas depois já falo sobre isto. Então essa primeira fase é sempre pensar num tema, se calhar escolher algumas palavras e depois
experimentar e tentar que saia alguma coisa que me satisfaça. É por isso que eu digo que é muito doloroso, porque a maior parte dos dias só sai porcaria, para não dizer outra coisa. Mas certamente já terás tido situações em que tu achaste que aquilo não estava nada de jeito e mostras a pessoas e gostam. Ou que acaba por ter sucesso. Sim, claro. Por acaso, há 2 anos eu fui selecionada para a Feira de Ilustração de Bolonha, que aquilo tem assim uma exposição há 2 anos, sim, 2020. Aquilo é uma feira de venda de direitos de autor, da editora, já é a grande feira de ilustração infantil que existe assim na Europa. E eles têm uma exposição que todos os anos escolhem cerca de 70 ilustradores do mundo inteiro e que fazem uma exposição assim na feira. E qualquer pessoa pode concorrer, tens só que enviar por correio, e concorrendo recebes um desconto, acho que é um desconto, sim, um desconto na entrada na feira, porque eu queria ir à feira, queria ir ver, porque assim, interessava-me ir ver aquele mundo. Então eu enviei os trabalhos para o tal concurso, mas foi numa de, quero é ter o desconto para entrar. Obviamente que a pessoa tem sempre uma esperança de ser selecionada, mas eu nunca pensei ser selecionada, porque aquilo, todos os anos são selecionados ilustradores que eu admiro imenso, ou que, sei lá, que eu sinto que já estão num patamar que eu nem sonharia chegar algum dia. Então eu enviei os trabalhos numa de ter o desconto e acabei por ser selecionada. Pronto, foi assim uma grande... Eu fui a única selecionada portuguesa nesse ano, que ainda foi assim mais Portanto, sim, eu acho que muitas vezes nós não gostamos das coisas, que às vezes precisamos dar um bocado de distância. Fazemos um desenho e afastamos, vamos embora uns dias, depois voltamos. Mas, sim. E depois lá na feira foste selecionada, ou seja, para expor lá? Os teus trabalhos ficavam lá expostos? Sim, exato. Cada pessoa enviava 5 trabalhos de um determinado tema e depois tem uma exposição que nesse ano acabou por não acontecer porque... Pronto, foi o primeiro, mas não aconteceu. Foi o ano passado. Sim, foi... 2020, exato, não foi há 10 anos, foi em 2020. Pois. Mas ficou adiado, ainda irá acontecer, ou isto é anual, cada ano é diferente? Cada ano é diferente e eles acabaram por fazer umas sessões virtuais e acabaram por pôr os trabalhos num site, o que por um lado até foi bom porque de outra maneira as pessoas teriam que ir a Bolonha para ver os trabalhos e desta forma qualquer pessoa pôde ver durante aqueles X dias, pôde ver os trabalhos. O que perdeste foi a ida lá, não é? A experiência Sim, de ir claro, lá ver. Claro, exato. E entretanto, isto, ou seja, era uma feira do livro infantil, ou seja, certo. Tu aqui já estavas a especializar, digamos assim, exato. Ou a trabalhar mais nessa área de ilustração infantil. Como é que isso surgiu? Não começaste por aí ou não tinhas um foco quando começaste? Não. Eu, como fiz este curso da Aguarela, depois, entretanto, comecei a pensar nisto da ilustração, desta coisa de comunicar através de imagens. E fiz um mini workshop também na altura, que foi no Arco, que foi com a Yara Cohn, que é assim uma ilustradora que eu também admiro muito, que é minha amiga, mas pronto... Aliás, ela foi uma pessoa que começou muito tardiamente, ainda mais tardiamente do que eu, e também vem da área da farmacêutica, portanto isto dá para tudo. E este era para desenvolver uma pequena história para crianças, com texto e desenho, e foi assim foi uma experiência que eu adorei, porque sempre gostei muito de ler e ter esta coisa da comunicação entre a imagem e o texto, e deste jogo entre a imagem e o texto. Eu pensei, não, é isto que eu quero fazer. Depois, entretanto, fiz a tal pós-graduação de 1 ano e percebi que era mesmo isso que eu queria fazer, era pensar em fazer livros, que é a área que me apaixona mais. Pensar em histórias, pensar na imagem, no texto. Portanto, tu também fazes o texto? Sim, ainda não tenho assim nenhum livro publicado, mas já tenho alguns projetos semi-acabados, outros que acabei que não gosto muito e que os pus de parte, mas sim, tento sempre trabalhar com o meu texto, pronto. O que é que gostas mais, de escrever ou de desenhar? Acho que de desenhar, não sei, acho que tem fases. Eu acho que normalmente tenho sempre mais tendência para pensar a escrever, mesmo nos desenhos. Muitas vezes antes de fazer um desenho eu não faço um rascunho ou um desenho mais pequeno, escrevo coisas que eu quero pôr no desenho. E consegues sempre passar para o desenho as ideias que tens?